E aí, pessoal? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o delta de Dirac e vai ver uma aplicação sobre metabolismo de medicação. Então tá, para começar o delta de Dirac, vamos começar aqui relembrando um conceito, que é o impulso gerado por uma força. Então suponha que a gente tem uma força agindo sobre um corpo e essa força atua num intervalo muito pequeno em torno de algum instante A. Por exemplo, pode pensar que essa função f ela é diferente de zero somente nesse intervalo a menos epsilon, a mais epsilon. Intervalo de tempo pequeno em torno do instante A. Bom, o impulso gerado por essa força F sobre o corpo é definido por essa integral. O impulso gerado por essa função F é a integral, no intervalo de atuação da F de t. Só para dar um sentido a mais para essa integral, lembrem que, da segunda lei de Newton, força é igual à variação da quantidade de movimento. No caso em que a massa do corpo é constante, todo esse integrando aqui vira massa vezes aceleração, que é o que a gente está mais acostumado na maioria dos exemplos que a gente vê aqui. Bom, então aqui eu estou com a integral da derivada, então pelo teorema fundamental do cálculo, isso é a mesma coisa que essa diferença aqui. Então, o que a gente tem aqui na direita? Aqui a gente tem a quantidade de movimento no instante A mais epsilon e aqui a quantidade de movimento no instante A menos epsilon. Então, o impulso gerado por essa força é a variação da quantidade de movimento naquele intervalo em torno do instante A. E isso talvez é um pouco mais intuitivo do que essa integral aqui da força f de t. Bom, outra hipótese que a gente vai colocar sobre essa função f é a seguinte. Como essa função f está agindo durante um intervalo de tempo muito pequeno, a gente vai supor que essa função f é constante nesse intervalo de tempo. E para fixar as coisas aqui, vamos supor que nesse intervalo, a menos epsilon, a mais epsilon, a força vale esse valor aqui. Então ela é constante e tem esse valor aqui. Portanto, um gráfico típico de uma função desse tipo seria essa curva aqui. Então a força é sempre zero fora daquele intervalo a menos epsilon a mais epsilon e no intervalo a menos epsilon a mais epsilon ela é constante igual a esse valor aqui. Bom, para uma força desse tipo, se a gente calcular o impulso gerado por essa força, essa integral vai ser a mesma coisa que esse valor aqui, porque a função f é igual a 1 sobre 2 epsilon naquele intervalo a menos epsilon a mais epsilon. E como o comprimento desse intervalo é 2 epsilon, essa integral aqui fica igual a 1. Ou seja, para uma força desse tipo, o impulso gerado pela força é igual a 1 para todo epsilon. Ou seja, esse impulso aqui, que parece depender de epsilon, parece depender do tempo de atuação dessa força, na verdade, não depende. Desde que a gente controle essa altura aqui de maneira adequada, o impulso gerado por essa força sempre vai ser o mesmo. Isto é, por menor que seja o intervalo de atuação dessa força, o impulso gerado vai ser sempre o mesmo. O impulso vai ser sempre 1. Então, antes da gente continuar aqui com as contas, o que a gente pode pensar é, se para gerar esse impulso 1 a gente consegue fazer isso independente do intervalo de tempo, a gente pode tentar tirar essa dependência do tempo de toda essa definição envolvida aí atrás. Ou seja, a gente pode tomar algum tipo de limite nesse intervalo de tempo em torno do instante A, para que esse impulso de valor 1 possa ser resultado de uma força que não dependa de nenhum tempo de atuação. Então, para isso, a gente vai definir aqui, para cada epsilon, a função impulso unitário no instante A como sendo essa função aqui. Lembrando, a função u é a função degrau que a gente já viu em vídeos anteriores. O que eu estou fazendo aqui é selecionando da função constante 1 sobre 2 epsilon o intervalo a menos epsilon, a mais epsilon. Ou seja, o gráfico dessa função impulso unitário é dado por essa curva aqui. E notem que para qualquer valor de epsilon, a integral dessa função ΔE é 1. Então tá aí, essa é a função que a gente vai chamar agora de impulso unitário. Agora, com essa função impulso unitário definida, a gente já pode definir o delta de Dirac. Então, o delta de Dirac no instante t igual a A é definido por esse limite aqui. O delta de Dirac em A é o limite daqueles impulsos unitários quando epsilon vai para zero. Ou seja, aqui a gente está tomando o limite daquelas forças que atuam só no intervalo pequeno em torno de A e que possuem magnitude 1 sobre 2 epsilon. Então, o que está acontecendo nesse limite é o seguinte. Vamos marcar aqui o instante A e vamos selecionar alguns valores aqui para esse epsilon onde a gente está tomando o limite. Então, como a gente quer o limite indo para zero, vou escolher aqui primeiro epsilon igual a 1. Então, essa função em azul é a função ΔI, é o impulso unitário para epsilon igual a 1. Como eu tenho que reduzir epsilon, vou escolher agora epsilon igual a 1 meio. Então, o gráfico da função delta 1 meio
é essa curva em azul mais claro. Para epsilon igual a 1/4, eu vou ter essa outra curva. Aqui o eixo vertical não está com uma escala muito ortodoxa, mas já dá para ter uma ideia do que está acontecendo. Para epsilon igual a 1/6, a gente vai ter essa curva em verde mais claro, que é a curva delta 1/6. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte. À medida que a gente reduz o epsilon, a gente está com uma função que é diferente de zero no intervalo cada vez menor, e nesse intervalo ela tem um valor cada vez maior. Então, por exemplo, vamos pegar aqui algum ponto. Vamos pegar esse ponto aqui, esse ponto t. Notem que para delta 1, que é essa função primeira que aparece aqui embaixo em azul, o valor de delta 1 nesse instante t é esse valor aqui, 1/2. Na função delta 1/2, o valor da função delta 1/2 nesse instante t que a gente marcou é isso daqui, 1. Já a próxima função que a gente desenhou, a função delta 1/4, o valor de delta 1/4 nesse instante t agora vale 0, porque essa função só é diferente de 0 nesse intervalo aqui, que não contém o t que eu acabei de marcar. E a mesma coisa aqui para 1/6, delta 1/6 desse instante t também vale 0. E se eu continuar diminuindo epsilon, nenhum desses intervalinhos aqui vão conter esse instante t, ou seja, a partir de um certo epsilon, as funções delta epsilon nesse instante t aqui que a gente marcou vão sempre valer 0. Ou seja, para qualquer instante t que eu escolha aqui que esteja longe do ponto A, o limite desses deltas epsilon vai ser 0. Então, para qualquer outro valor que eu escolha aqui, nesse limite aqui, que está envolvido na definição do delta, esse limite vai ser 0. Agora, se eu escolher o ponto A, notem o seguinte. Para a função delta 1, o valor de delta 1 em A vale 1/2. Depois, o valor de delta 1/2 em A vale 1. O valor de delta 1/4 em A vale 2. O valor de delta 1/6 em A vale 3. E assim por diante. O valor de delta 1/8 vai valer 4. De delta 1/10 vai valer 5. E assim por diante. Ou seja, essas funções aqui, delta epsilon t menos A, no ponto A, estão valendo cada vez mais. Então, daí a gente tira o seguinte, que essa função delta de Dirac, ela vale 0, sempre que t for diferente de A, e vale mais infinito no ponto A. Então, essa função delta, ela é 0 em todo ponto diferente de A, e vale mais infinito no ponto A. Uma observação. Tem uma função que vale mais infinito em algum ponto, ou menos infinito, isso não é lá um grande problema. Dá para trabalhar com funções que assumem valores assim. Você pode, por exemplo, olhar para o conjunto que é a reta estendida, que é a reta mais o ponto mais infinito, e definir funções que assumem valores reais e também assumem valores infinitos. Desde que você tenha uma regra clara para lidar com esses valores, está tudo certo. Agora notem que, da maneira como a gente fez aqui, essa função delta, ela é indistinguível, por enquanto, ela é indistinguível dessa outra função aqui. Considere a função p, que ao invés de ser o limite daqueles impulsos unitários, ela é o limite de 2 vezes aqueles impulsos unitários. Então, essa função p, que eu estou definindo aqui, a gente pode analisar os valores dessa função p, olhando para um gráfico parecido como esse que a gente fez aqui. Só que agora, ao invés de a gente ter funções de grau unitário aqui, a gente vai ter o gráfico de 2 vezes essas funções que aparecem aqui, por causa desse 2 que eu estou usando aqui para multiplicar. E, da mesma maneira, essa função p de t menos a vai valer 0 em todos os pontos que não são A e vai valer mais infinito no ponto A. Então, notem que só olhando para isso daqui, só olhando para essa informação, essa função delta seria indistinguível dessa daqui. Então, para deixar essa função delta um pouco mais clara, a gente vai olhar para uma outra propriedade dela, que é a seguinte. Notem que, para cada A, ou seja, para cada delta de Dirac, se a gente fazer essa integração, a gente pode usar aqui aquela definição ali de cima, e ter essa integral aqui. Agora lembrem que a integral daquele impulso unitário é sempre 1, para qualquer valor de epsilon. Então, aqui, eu estou tomando o limite de uma quantidade que é sempre 1. Então, a integral desse delta de Dirac vale 1. Assim, a gente fica com essas duas propriedades aqui. A função delta vale mais infinito no ponto A, 0 em todos os outros pontos, e a integral dessa função em toda a reta é 1. Aqui uma observação. Se ficou claro como que a gente chegou nesses limites aqui, como a gente chegou nesses valores 0 e mais infinito para o delta de Dirac,
e você está desconfortável com a integral desse objeto dá 1, então está certíssimo. Porque como que pode uma função valer zero em quase todo ponto e ainda assim ter integral igual a 1? Bom, isso pode porque o delta não é uma função. Delta é uma coisa um pouco mais geral do que uma função. A gente não tem tempo para ver detalhes disso aqui na disciplina, mas esse objeto, delta de Dirac, ele é uma distribuição. Mas, como quase tudo, a gente não precisa saber o que ele é para a gente conseguir lidar com ele. A gente só precisa saber quais são as propriedades que esse objeto satisfaz. Então aqui a gente está vendo duas propriedades que são suficientes para a gente conseguir lidar com ele de uma maneira correta, sem precisar entender o que está acontecendo aí, sem precisar entender o que é exatamente o delta de Dirac. A gente pode pensar no delta de Dirac como o limite daqueles impulsos unitários, mas o que ele é em essência mesmo, onde que a gente chega tomando aqueles limites, isso já requer algumas outras técnicas. Então vamos ver uma propriedade do delta de Dirac. A propriedade é a seguinte: suponha que a gente tem uma função contínua por partes, então a integral de f pelo delta de Dirac centrado em A é o valor da função no ponto A. Então essa integral aqui, ela seleciona a partir da f o valor dela nesse ponto A aqui, o ponto onde está centrado o delta de Dirac. Para ver isso, como a função f é contínua, vamos definir essa função g de t, que é a integral da função f. Lá do teorema fundamental do cálculo, se g é a integral de f, então a derivada de g vai ser igual a f, pelo menos em todo ponto onde a função f for contínua. Então tá, vamos colocar essas informações aqui. Como o delta de Dirac é aquele limite dos impulsos unitários, eu vou olhar para a integral com aqueles impulsos unitários ali no integrando. Então, para cada epsilon, vamos olhar para essa integral aqui. Ao invés do delta, eu estou colocando os impulsos unitários. E, lembrando, o impulso unitário é uma função que é zero fora daquele intervalo a menos epsilon a mais epsilon e vale 1 sobre 2 epsilon no intervalo a menos epsilon a mais epsilon. Então, essa função aqui é zero fora daquele intervalo e a constante 1, 2 epsilon dentro daquele intervalo. Então eu posso reduzir toda essa integração aqui ao intervalo a menos epsilon a mais epsilon. E fica assim. Agora, como isso aqui é constante, eu posso tirar do integrando e eu posso separar essa integral a menos epsilon a mais epsilon como uma integral de a menos epsilon até zero mais 0 a mais epsilon. Dessa maneira aqui. Agora, da definição aqui da g, eu tenho que isso daqui é g de a mais epsilon e isso daqui é quase g de a menos epsilon. Né? Para casar com essa definição aqui, eu tenho que inverter esses limites de integração. E para inverter, eu também tenho que trocar o sinal da integral. Então, a gente tem isso. E agora sim, isso daqui vai ser g de a mais epsilon e isso aqui vai ser g de a menos epsilon. Que a gente pode reescrever dessa maneira. Então tá, vamos apagar essas continhas aqui embaixo. Então a gente tem essas propriedades aqui para a função g, e a integral de f vezes cada impulso unitário vale esse quociente aqui. E isso é válido para qualquer epsilon positivo. Portanto, como o delta é limite daqueles impulsos delta epsilon, aquela integral f delta vai ser o limite dessas integrais aqui que a gente acabou de calcular. Então, isso é a mesma coisa que esse limite aqui. E agora, esse limite aqui, quando o epsilon vai para zero, isso daqui é a derivada de g no ponto A. E, como a gente sabe que a derivada da g é igual a f em todo ponto onde a f é contínua, e f é contínua no ponto A, então g' de A vai ser igual a f de A. E acabou. Então, essa integral aqui é igual a f de A, que é o que a gente queria demonstrar. Então tá, voltando para a transformada de Laplace, a gente já sabe todas essas coisas aqui. E hoje a gente vai ver a sétima propriedade, que é a transformada do delta de Dirac centrado no ponto A é E na menos AS. Para ver isso, basta a gente usar a propriedade da filtragem que a gente acabou de mostrar, porque pela definição da transformada, a transformada do delta de Dirac em A vale isso daqui, então só usei a definição da transformada de Laplace, e como isso daqui é uma função contínua de t, pelo que a gente acabou de mostrar, o resultado dessa integral tem que ser essa função aqui avaliada no ponto A. Então, está aqui e está demonstrado. Vamos ver um exemplo. Então, para esse exemplo, suponha que C de t é a concentração de um medicamento na corrente sanguínea em cada instante de tempo t. E essa função concentração do medicamento, ela satisfaz as seguintes hipóteses. Primeiro, suponha que em cada instante que não há novas dosagens no organismo, a variação dessa concentração é proporcional à concentração. Essa é uma hipótese que já apareceu em cima de várias funções, desde a primeira aula. Variação proporcional à função
foi o que a gente colocou no modelo populacional, foi o que a gente colocou nos modelos de meia-vida, também na evolução de temperatura. Então, todos esses modelos satisfaziam uma hipótese equivalente. Próximo, a gente vai supor que o organismo metaboliza esse medicamento com uma certa taxa. Isso aqui está dizendo que a concentração diminui a uma taxa constante. E a gente está supondo que as doses desse medicamento entram na corrente sanguínea de forma homogênea e no mesmo instante que é a administração. Então, se a gente chamar de C0 a concentração de medicamento gerada por cada dose, a gente pode pensar cada dose como sendo um delta de Dirac de impulso C0. E isso daqui vem dessa última hipótese que a gente colocou aqui sobre o comportamento da concentração a cada nova dose. Outra coisa, como muitos medicamentos são administrados em várias doses, a gente vai supor aqui que esse medicamento é administrado em N doses que estão separadas por um período de tempo T maiúsculo. E aqui, claro, cada dose geraria independentemente aquela concentração C0 que a gente supôs ali em cima. Portanto, se a gente vai administrar N doses desse medicamento, cada dose é um delta de Dirac de impulso C0, então a gente pode escrever a função dosagem do medicamento dessa maneira aqui. Essa soma de deltas de Dirac, cada um centrado num instante de tempo t e com impulso C0. Assim, agora a partir daquelas duas primeiras hipóteses que a gente colocou, a gente pode escrever a equação diferencial dessa maneira. Então, em cada instante que não está sendo administrado nenhuma dose, a variação da concentração satisfaz essa relação aqui. Bom, como isso aqui é uma equação de ordem 1, a gente precisa de uma condição inicial, e como a primeira dose vai ser administrada só nesse instante de tempo t, vamos supor que a concentração inicial desse medicamento é 0. Então a gente vai supor que C de 0 é 0. Então tá aí o nosso problema, vamos apagar todo esse texto e deixar só o problema de valor inicial. Então o que a gente tem que resolver é esse problema aqui, onde essa força dt é dada por essa soma de deltas de Dirac. Então para isso, vamos escrever aqui a equação diferencial, vou aplicar a transformada de Laplace, a transformada do delta de Dirac, que a gente já viu. Então usando a propriedade P7, a gente obtém essa relação, e agora resolvendo para C de S, a gente obtém essa função aqui. Então, essa função C maiúsculo de S é a transformada da solução do nosso problema de valor inicial. Vamos apagar essas contas aqui em cima. Agora o que a gente tem que fazer é calcular a transformada inversa dessa função de S. Então, aplicando a transformada inversa, a concentração desse medicamento no organismo depende dessas transformadas inversas aqui. E aqui, como eu tenho exponencial em S vezes uma transformada que eu conheço, todas essas transformadas aqui a gente conhece, então eu vou usar aqui a translação em t para eliminar aquelas exponenciais. Aqui usei as translações em t, isso faz aparecer essas funções de grau aqui. E todas essas transformadas inversas que aparecem aqui são transformadas que a gente conhece. Isso são as transformadas de n a menos gama t. Então, substituindo, a gente obtém isso. E agora basta transladar essas exponenciais para esses valores aqui. E está aqui, acabou. Vamos limpar e deixar só a solução. Então, essa daqui é a função que descreve a concentração do medicamento no organismo para cada instante de tempo t. Vamos fazer o gráfico dessa função. Então aqui já marquei no eixo horizontal todos os instantes onde vai ter uma nova dose do medicamento. E o gráfico da função c de t fica assim. Tá, o que está acontecendo aqui? Notem que até o instante de tempo t a concentração é 0. E isso se deve ao fato de que até o instante de tempo t a quantidade de medicamento no organismo é 0. Então a concentração é 0. No instante de tempo t, a gente tem esse salto que é gerado pela primeira dose. Aqui tem um salto de tamanho C0, que é o impulso gerado por essa primeira dose. E a partir dali, pela primeira e a segunda hipótese que a gente colocou no problema, a concentração começa a cair com esse formato aqui que lembra o início de uma exponencial. E que de fato é mesmo. Esse segundo trecho aqui no gráfico vem desse termo aqui. Chegou no instante de 2t, aqui vai ser administrada uma nova dose. Então aqui a concentração vai dar um salto de tamanho C0 também. O tamanho dessa barra vertical aqui é C0. E a partir daqui, a concentração começa a cair devido àquelas duas hipóteses. Aqui, chegou no instante de tempo 3t, vai ter um novo salto. Esse salto também é de tamanho C0 e assim por diante. Isso vai acontecer até chegar na última dose, que é a dose N. Então a gente tem esse último salto aqui e a partir daqui, isso aqui vai caindo com esse formato exponencial.
Por que saber resolver esse problema aqui é importante? A eficácia de muitos medicamentos depende que se mantenha uma concentração mínima no organismo. Então, um dos motivos para a escolha desse período de tempo entre uma dose e outra é um tempo tal que a gente mantenha esse nível mínimo aqui de concentração acima de um certo ponto desejado. Então, se a concentração do medicamento no organismo cair abaixo de um certo limite, a eficácia desse medicamento pode estar prejudicada. Então, para manter essa concentração sempre acima de um certo nível, se escolhe um período de tempo T aqui para manter toda essa curva azul sempre acima dessa linha vermelha, esse nível mínimo, durante todo o tratamento. Bom, como que se pode determinar esse intervalo de tempo T aqui? Nesse nosso caso Enem aqui é muito simples. Você pode administrar uma dose num paciente teste, coletar o sangue do paciente em 2 instantes de tempo distintos, medir a concentração do medicamento em cada um desses instantes e a partir daí já se obtém o valor desse gama. E a partir do gama é fácil encontrar, por exemplo, esse primeiro instante aqui, onde a gente precisa de uma nova dose para fazer subir o nível dessa concentração. E depois acabou. Então tá, gente, por hoje é isso. Abraço, tchau!